Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Tosk e você está ouvindo o Balde no Odo, o podcast do Trek Brasilis, no qual a gente defende espécies criadas para caça. Estão aqui comigo, como sempre, nosso querido Alexandre Bortolucci. Fala, Alê. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Melhor agora, que eu estou tendo o prazer de participar de mais um podcast com os meus amigos Niner. Também aqui com a gente, Mariana Gambeger. Fala, Kira. Eu não sou o Tosk. Boa noite, pessoal. E aquele que não fala nada, mas quando fala é profundo, Luiz Castanheira Morne. I'm Cass. Vamos falar hoje sobre Captive Pursuit, episódio da primeira temporada de Deep Space Nine. E aí eu já vou começar falando, assim, já soltando a bucha pra vocês. Depois do Emissário, é o primeiro episódio que a gente não tem uma trama B, né? A gente só tem uma trama A. O que você acha disso? Olha lá, considerações iniciais do episódio, Mari. Eu acho o episódio muito bom, a história se sustenta ela ser sozinha. Eu acho interessante quando a gente tem uma história só, porque é possível desenvolver mais. Quando a gente fica com várias histórias em paralelo, a gente arrisca, às vezes, não conseguir uma profundidade em nenhuma delas. Então eu acho esse episódio bem interessante. Não é o meu favorito até agora desde Emissário. Eu, por exemplo, gosto mais de Past Prologue. Mas é um excelente episódio. Tem alguns pontos fracos, assim, pequenos, que depois a gente vai dissecar. Mas eu gostei. É a primeira diretriz, mas sem ficar citando a mesma exaustivamente. Então é legal que fica tudo meio subentendido. A gente vai ter outra discussão sobre essa história da primeira diretriz. Não, vou perguntar pro nosso querido Alê, porque dessa vez o diretor é o Corey Allen. Tem alguma restrição ao trabalho desse diretor nesse episódio, Alê? Na verdade, não. Na verdade, é o contrário. Eu acho que esse episódio, mais uma vez, endossa a minha opinião de que o Paul Lynch era um diretor... que ele era um diretor extremamente limitado, né? Você vê aí que a gente... Como você já citou, tem o Corey Allen, né? Que é o primeiro episódio que ele dirige em Deep Space Nine e depois ele continuou dirigindo episódios da série, né? Até na segunda temporada também, episódios. E, assim, ele soube, na verdade, aproveitar o potencial, né? Do roteiro que ele recebeu, que ele tinha para dirigir. Obviamente ninguém faz nada sozinho. Mas você percebe, né, que existe um cuidado maior ali com os detalhes, filmagem das cenas, até o mesmo o tipo de ângulo que ele usava. Posso citar aqui, principalmente ali no bar do quarto, ele usou uns ângulos diferentes ali, conseguiu filmar ali umas reações dos figurantes ali, enfim. Então eu acho que a gente teve um upgrade aí em relação à direção de alguns dos episódios passados. E eu particularmente gosto muito desse episódio. Não fiquem tristes, o Paul Lynch volta no próximo episódio, tá, gente? Quando a gente fizer o podcast do último episódio do Paul Lynch, a gente faz um minuto de silêncio pra ele. Castanha! É o primeiro episódio primeiro contato de Deep Space Nine. E aí, qual a sua impressão geral do episódio? Eu acho que é um episódio com uma história... Tem um gancho legal, né? Do primeiro contato com alguma espécie do quadrante gama. A série está fresca a estação está fresca pros espectadores, tem esse gancho. E acaba sendo uma história simples, bem executada. Eu acho que o Tosk tem um certo carisma, né? É uma boa maquiagem, é uma atuação que a gente às vezes fica com dificuldade de realmente saber onde que é a vitória dessa atuação, mas ela funciona, né? Que você acaba ficando repetindo a desgraça do negócio, sabe? Tosca, e acha bonitinho os beats em que ele utiliza isso aí. Acaba achando bonitinho até os saltos do Tosk e tal. E a amizade que ele constrói rapidamente com o O'Brien é interessante, né? O Tosk e o Homem Comum funcionam bem juntos.
Isso é a visão geral. Tem uma coisa que a gente deve falar daqui a pouco, né, com relação à conexão com o domínio, mas falando da direção, é muita diferença realmente. Tem até rima visual, né, cena do O'Brien descendo com o Cisco no Ops, com a cena final, depois do esporro do Cisco, o O'Brien saindo, a forma que a cena é preparada, é marcada. É outra energia, é outra configuração realmente, bem mais interessante visualmente. Mesmo você tendo que enquadrar em 4.3 algumas situações em que os personagens acabam ficando empilhados, é feito de uma maneira menos ruim, digamos assim. E tem ideias interessantes ao longo do episódio. Passando o episódio, a gente pode pensar aqui e ali que foram tomadas decisões interessantes. O Paul Lynch é basicamente morto e as decisões tomadas são as piores possíveis e eu duvido que a diferença de orçamento seja significativa. Para o cara ter mais cobertura ou menos cobertura e bolar umas ideias melhores, dar uma vida, dar um lustro no episódio, sabe? A diferença é o profissional, realmente. Um bom episódio, no meu caso, eu acho que é o melhor desde o piloto. Tem o gancho e é uma história boa, simples, bem contada. Não, Castanha, você tá falando isso e eu reparei, eu reassisti o episódio 2 horas atrás. Sim. Pra gente poder gravar. Eu tava reparando, por exemplo, quando o Tosk chega na estação, tem uma cena externa pra mostrar a nave, pra mostrar que a nave tá com problema, não tem nada. Da mesma forma, quando chegam os caçadores, tem uma tomada externa. Então a gente tem realmente assim, um episódio pra economizar dinheiro. E eu acho que os caçadores têm. Não, os caçadores têm. Quando eles estão chegando, não. Depois aparece. Quando eles confrontam a estação, tem um efeito óptico lá. Não, quando eles confrontam a estação, sim. A batalha lá no Promenade tem. Mas não tem a imagem da nave chegando na estação. Tudo a gente vê pela ótica do Ops. Tem uma tomada da nave que é uma tomada até meio incomum na série, se eu não me engano. A tomada externa da nave do Tosk acoplada na estação, né? Sim, tem. É incomum, inclusive. Sim. A gente costuma ver lá embaixo ou em cima, né? Não no anel em si. É tão comum. A gente vê, tá atracada no anel, a gente não vê. Nessa a gente vê, pelo menos vê a nave. Sim. Lá pra gente. Outra economia é a questão do Odo, né? Que o Odo leva um supapo. Poxa, não tem condição, né, gente? O Odo. Sim. Essa... Tomava os 4 ali. Esse é um ponto fraco. Rapidinho, resolvia a situaão ali, não tinha terror. Ele leva o supapo. Que isso? Que o roteiro pedia, né? Economia clara aí. Mas aí podiam ter escolhido outro personagem para tomar o supapo, não precisava ser o Odo, né? Eles ainda não sabiam muito bem o que fazer com por aí. Mas tem no emissário, não é no emissário que o carinha que estava roubando junto com o Nog joga um negócio nele e ele desvia e faz o coisa, quer dizer, a gente sabe que ele é capaz disso, né? Óbvio que ele é capaz. Não é fica meio esquisito ele tomar uma coisa na cara e cair no chão. Eu só não teria que rever o episódio se quando tem a fumaça ele tosse junto com a Kira também. Tosse, eu reparei. Então, ainda nem é efeito visual, é bobeira de continuidade mesmo. Sim, eu fiquei pensando na hora que eu tava revendo 2 horas atrás. O Odo respira? Não. E pior mostra claramente ele... eu acho que tem. Eu acho que é no The Passenger do Bashir. Aquele que ele encontra o cara que tem tipo uma joia que talvez poderia ter algo a ver com o domínio e tal, né? Sim. Se eu não me engano, o Oda é nocauteado com uma pedra. Se eu tô me lembrando corretamente. Eles ainda não sabiam o que fazer com o personagem, né? Essa é a verdade. Mas eu tenho um problema maior com esse episódio. Eu vou jogar essa bucha pro Ale, que tá muito quietinho. O Cisco, em várias oportunidades, diz que não pode interferir por conta da primeira diretriz. Agora, a primeira diretriz não se aplica a civilizações pré-dobra, que claramente não é o caso nessa situação. O que você acha, Ale? Então, eu também acho que existe um problema de interpretação aí da primeira diretriz. E assim, a gente precisa considerar também, é o seguinte, a primeira diretriz, ok, né, vamos dizer assim, a regra régia da federação. Então, em teoria, deveria ser levado ao pé da letra e de todas as formas possíveis. A gente consegue perceber que Deep Space Nine, assim, já existe uma certa tentativa de torcer algumas coisas que foram implementadas no universo de Jornada.
pelas séries anteriores, né? A série clássica e principalmente a nova geração. Então eu não sei se ali foi uma adesão consciente ou não, né, para esse episódio, mas, assim, esse episódio nos dá a impressão que a primeira diretriz só se aplica quando é conveniente aos oficiais que estão olhando essa questão, né? Obedece ou não a primeira diretriz? A própria Kira ali, num dado momento, ela sugere, né, pro O'Brien, se o Tosk ele pedir asilo, aí não se aplica mais a primeira diretriz, entendeu? Então, assim, a gente tem um problema aí, eu acho, entendeu? O próprio O'Brien, ele é um oficial experiente da frota e ele conscientemente ali quebra a regra para defender o Tosk ali, né? Ou seja, defender o que ele acredita, o ideal dele. Então ele passa por cima dessa regra régia, né? Então, acho, assim, primeiro eu acho que existe um problema de interpretação, como você bem colocou. Nós estamos falando de uma espécie que já tem condições de viajar na velocidade de dobra. Então, já existiria uma discussão ali. A outra discussão é a própria interpretação que os oficiais da frota fizeram ali. Aí a gente pode até fazer uma correlação, uma discussão, um gancho, né, com o episódio Amenalone, que a gente estava discutindo sobre o que é lei ou justiça, né? A gente pode fazer uma correlação com aquele episódio, né? Colocando esse como se fosse uma continuação direta. Porque logo no início desse episódio a gente já começa com a introdução do diálogo do Sisko lá com a tal da Sarna, né, que é a funcionária do quarto. Sobre o contrato lá, não, porque no meu contrato assinei sem olhar, e lá de fato o cara pode me assediar sexualmente. E aí o Sisko já fala, não, tudo bem, né? Mas o que é legal não é necessariamente moral, entendeu? Então, isso não, você tá amenizando, Ale. Não é assediar sexualmente. Pelo contrato, ele tira direito a ter favores sexuais da menina. Então, mas assim, aí a gente passa para aquela discussão. Então, assim, a própria discussão acho que central desse episódio, né? Se a gente for levar em consideração essa discussão filosófica, né, que ele traz sobre a ética de caçar outro ser vivo, sendo esse ser vivo senciente, inclusive, eu acho que o primeiro gancho é esse, da primeira cena, entendeu? Olha, vamos discutir aqui lei versus justiça, porque pro Quark lá, pros Ferengues, assediar sexualmente, enfim, fazer investida sexual, se tiver no contrato, tá valendo. Mas moralmente, ou você olhando para uma questão de justiça, cara, isso não é justo. E aí o Sisko já dá a primeira pérola de que ele vai eventualmente interferir quando for necessário. E nesse episódio, os oficiais da frota interferem, né, na primeira diretriz, independente da interpretação, pelo menos na minha opinião. Então eu achei interessante, né? O high concept do episódio faz você exatamente interpretar. Fala assim, peraí, nós estamos meio longe aqui do quartel-general da frota, nós estamos aqui no espaço profundo, tem muita coisa acontecendo, e eu não sei se vai dar para levar em consideração a primeira diretriz sempre, não. Pelo menos esse é o recado que o episódio deixou para mim. Não, eu concordo com você. Não é... A mensagem que o episódio passou é essa. As situações são diferentes, não é aquilo que a frota está acostumada. E a frota se viu num fogo cruzado. E eu acho que a interpretação do O'Brien estava mais correta. Os caras queriam uma caçada, então vamos dar uma caçada para eles. Antes de eu passar a palavra para a Mari, que estava querendo falar, só para vocês saberem, o ator que fez o Tosk, que é o Scott McDonald, ele voltou depois em Deep Space Nine, no episódio Hippocratic Oath, fazendo o papel de Goran Agar, e depois ele fez 8 episódios de Star Trek Enterprise, como o comandante Dolin. Então é um cara que, assim, eu achei a atuação boa no episódio e, sem surpresas, ele foi sendo chamado de volta, né? Mari, o que você queria falar aí? Tem 3 pontos aqui que o Ale falou que eu gostaria de aprofundar um pouco, colocar meu ponto de vista, né? Eu sempre vi a primeira diretriz não só como essa questão de não interferência em raças que não têm dobra ainda, né? Para não desvirtuar o crescimento natural, tecnológico daquela raça, mas é uma questão de soberania. E aí eu vejo que, nesse momento, eu acho que o Sisko interpreta dessa forma. Ele pode não achar justo, não achar certo eles terem essa caçada e estarem caçando um cara que é senciente, mas no planeta deles isso é uma coisa normal. E aí ele tem que respeitar a soberania deles e tem que entregar o Tosk. Aí, eventualmente, se o Tosk pedisse asilo, aí ele poderia relevar. Porque daí é só a gente pensar aqui dentro do nosso planeta,
que a gente tem diversas nações e cada uma tem a sua soberania. Agora, se de repente um cara que é perseguido num país vem para o outro e para ele não ser preso, tudo, ele pode pedir um asilo. Então eu vejo essa situação. Então eu não acho um problema essa questão que o Sisko levantou, essa interpretação dele. Mari, antes de continuar nesse ponto, enquanto você falava, eu entrei aqui no Memory Alpha para ver qual é a definição que eles dão para a primeira diretriz. A primeira diretriz, também conhecida como a Ordem Geral 1, a diretriz de não interferência, ou o princípio de não interferência, é um dos mais importantes princípios éticos da Frota Estelar. Não interferir com outras culturas e civilizações. Então aqui, olhando a definição fechou, do Memory então Alpha, não é exato. só a questão de ter dobra ou não ter dobra, é a questão da soberania daquela raça. O Tosk aqui estava errado. Então é perfeito a interpretação que o Sisko fez. Ele não tinha como não devolver o Tosk aos caçadores. Agora, dentro dessa história, o que acontece é que houve uma interferência anterior. Pelo fato deles terem prendido o Tosk, eles tiraram a oportunidade do Tosk de fugir dos caçadores. E aí eles desnivelaram a coisa, porque aí o Tosk não tinha como fugir, ele ficou preso, os caçadores chegaram, ou seja, involuntariamente, pelo fato do Tosk não ter explicado nada e tal, a Federação interferiu. E aí eu acho que o O'Brien teve uma sacada ali, uma epifania, a hora que ele está conversando no bar do Quark, que foi perfeita, era que ele tinha que voltar a nivelar isso daí, voltar a dar chance para o Tosk, mesmo porque o que ele fala é perfeito. Os caçadores não estavam contentes, nem o Tosk. O negócio deles é que eles queriam caçar e ser caçados, então eles queriam continuar isso daí. E o terceiro ponto, que tem a ver aí com a questão da justiça, que aí remete exatamente ao meu ponto de vista no episódio do A Man Alone, quando eu falo que a justiça depende de quem está falando, e que era o meu ponto com relação ao Odo, que uma coisa que ele podia achar justo, outra pessoa podia não achar. Esse aqui é um exemplo perfeito disso daqui. A Federação, os Bajorianos, eles não acham justo que uma pessoa senciente seja caçada até a morte, seja subjugada, uma raça dentro de duas ali, seja subjugada pela outra. Agora, o Tosk não se acha injustiçado. Ele foi criado daquela forma e para ele aquela é a vida dele e ele sabe que é aquilo. A vida dele é aquilo. Então, a gente olhando eles, a gente vai achar que é uma injustiça. Agora, eles não acham que isso seja uma injustiça. Então, depende do ponto de vista de quem está vendo. Mari, posso só corrigir uma coisa? Em nenhum momento o Odo fala que não é certo caçar o Tosk. Quem fala isso é o Sisko. Não, eu não estou dizendo do Odo. Estou dizendo do Odo lá na Man Alone, o que eu comentei sobre ele. Beleza. De que ele é o cara que sempre quer a justiça e tal, não sei o quê. E ele comentou as leis dos Cardassianos, as leis da Federação, blá, blá, blá. E eu falei que eu achava que ele tinha uma visão um pouco errada de justiça, porque o que ele pode achar justo e ele agir dessa forma porque ele acha que alguma coisa seja justa ou não seja justa, ele tem que ver qual que é o ponto de vista do outro. E aqui a gente vê muito bem essa separação, que são dois pontos de vista diferentes, e você não pode dizer que os caçadores estão errados, porque dentro da forma de vida deles, aquilo é justo e ponto final. Eu acho que não pela ótica só dos caçadores, eu acho que porque o Tosk também aceita isso. Ele não quis aceitar o asilo. Tosk, inclusive, ele não quer aceitar o asilo porque ele disse que ele não vai ir de encontro àquilo que ele sempre acreditou. Ele foi criado para aquilo. Então, ele não vai, mesmo ele tendo que ser preso e sofrendo as maiores das humilhações, ele não vai mudar o pensamento dele e ser contra a própria existência do Tosk, né? Ele tem orgulho de ser um Tosk. Ale, você, com base em tudo que a gente está discutindo aqui, eu já me corrigi sobre a minha interpretação da primeira diretriz. Vocês estão vendo por que eu não sou advogado, né?
Mas o que você acha do Tosk enquanto personagem e particularmente a dinâmica dele com o O'Brien, ou como ele chama, né? O'Brien no episódio. Então, eu acho que esse episódio mostra bastante o potencial do O'Brien como personagem. A gente tinha ali alguma coisinha na nova geração de que ele estava ali, não sei se estava nem no elenco secundário, né? Estava no terciário, ele aparecia muito raramente, vez ou outra. E o Colmini é um bom ator, né? É um ator competente, experiente. Carismático, né? Ele tá ali para representar o homem comum, né? O gente como a gente, vamos dizer assim. E você percebe ali, né? Desde o começo do episódio, já existe ali aquela sinergia, né? Entre o O'Brien e o Tosk. Funciona bem desde o começo. Você percebe ali que tem, né? Uma empatia ali. E eles formam essa conexão, né? Que acaba acontecendo de uma forma natural. E isso acaba por modificar, né? A vida de ambos. A gente podia até falar assim, pô, mas né? Quem nunca, né? Mas nesse caso não é assim, né? O negócio é mais raro, né? Você conhecer alguém que você sente que tem uma conexão especial com você, num negócio meio inexplicável, assim, mas que é forte o suficiente para poder mudar o rumo das próprias vidas, né? Isso é raro. E isso acabou acontecendo com o O'Brien, né? Ele arriscou a vida dele, arriscou o trabalho dele na frota. E, assim, institucionalmente, né? Se for pensar também, arriscou também ali a federação. Porque ele interferiu diretamente ali na captura, né? Dos caçadores levarem o Tosk capturado. Então, assim, eu acho que o O'Brien, nesse caso aqui, o Colmini, ele levou o episódio nas costas. Acho que todas as cenas dele foram ótimas. Eu gosto das cenas do Tosk, principalmente por causa da maquiagem, né? O Luiz já comentou aí, a maquiagem é excelente, né? Esse episódio, inclusive, ganhou, né? O Emmy lá de maquiagem, de 1993, né? O Michael Westmore ganhou mais um Emmy ali com a equipe dele, com esse episódio. Eu gosto mais da linguagem corporal do Tosk, assim, da interação, só da interação vocal, vamos dizer. Eu acho que a linguagem corporal dele remete muito a de fato, um animal. Se vocês perceberem desde o começo, a forma como ele olha. Então, achei, assim, muito, muito crível, muito, muito vencedora, assim, essa interpretação. A interpretação do Colmini, como eu disse, eu sempre gostei. Desde o começo de Deep Space Nine, que ele começou a ter um papel maior, né, como protagonista. Todas as vezes que ele apareceu como protagonista, ele foi extremamente competente. Você acredita ali, né? E ele vende bem, né? Ali, as intenções dele. Fala, poxa, o cara tá sendo caçado, né? O cara é um ser senciente, tá sendo caçado. Pô, eu vou ter que mudar as regras aqui, vou ter que dar um jeito aqui de ajudar o cara. Desenvolvi essa conexão com o cara aqui, preciso ajudar esse cara de algum jeito. Eu vou botar minha carreira em risco, posso até botar minha vida em risco? Vou, mas, cara, eu preciso dar uma ajuda pra esse cara aqui. Tem algumas cenas que são memoráveis, né? A Mari já comentou, né? Ali o Tosk explicando pro O'Brien, né? Porque não podia pedir asilo. E ele tentando mostrar ali qual o sentido de propósito da vida dele pro O'Brien, né? E por pior que isso possa parecer, é a única vida que ele conhece. Então, assim, eu acho muito tocante essa cena. E ali no final também que ele fala, né? Morra com honra, O'Brien. Então, pra gente, né, fazendo um paralelo com a nossa vida, vamos dizer assim, seria tipo um cara chegar por um ateu e falar assim, ó, fica com Deus, né? Deus te guarde. Então, assim, não é pelo que as palavras estão dizendo, mas o significado daquilo no sentimento. O que elas significam no sentimento. Você está falando de empatia, né? A gente fala uma coisa que a gente sabe que a outra pessoa vai se sentir bem ouvindo aquilo. Isso, exato. Você tem que abstrair, na verdade, o significado da palavra, né? E o O'Brien entende o que o cara tá falando e fala pra ele, né? Morra com honra, Tosk. Então, eu acho tocante essas cenas, principalmente essas duas aí que eu comentei, sobre o Tosk e o O'Brien. Viva com orgulho, viva o melhor que você pode, faça o melhor de si para sua vida, para até que no final, quando você morrer, você ser orgulhoso do que você fez, né? A coisa reptiliana, não sei se veio do ator ou de alguém da produção, mas é uma coisa consistente, né? A linguagem corporal realmente é interessante. A interação... não sei, às vezes eu lembro um pouco o inimigo meu, talvez. As palavras que são trocadas talvez lembre um pouco o inimigo meu. Mas a coisa da linguagem corporal reptiliana é bem característica desse episódio. Houve um trabalho realmente, mesmo naqueles saltos, que às vezes são um pouco dançados e tal, teve uma certa coerência, uma certa consistência ali. Outra coisa, é aquilo que eu falo, não é um episódio bom, mas não é um episódio excelente, porque a trama, garantindo que os caçadores e o caçado querem continuar com a caça voluntariamente, meio que dá a saída para o O'Brien. Se fosse mais forte de uma das partes não quererem, ou acho que realmente querer sair daquela vida de alguma maneira, as decisões seriam mais difíceis. Então meio que o O'Brien
ele faz a coisa que ele quer fazer, mas meio que ele tem uma saída, e o Sisko consegue trabalhar isso no final, é o que me parece, pelo menos, porque meio que existe uma saída ali. Fica só a dúvida se aqueles corpos que estão no chão estão tonteados, ou se está todo mundo morto. Isso aí eu não tenho certeza. Eu me perguntei isso enquanto efeitos colaterais nessas caçadas deveriam haver de qualquer maneira. Não deveria ser novidade também. Tipo, o cara cai no planeta, no meio do vilarejo, eles começam a caçar o cara. Devia ser rotina, como eles fizeram na estação, né? Mas você pegou aí um ponto que incomodou no episódio, Castanha. Você falou 2 pontos. Primeiro, então, no final, aqueles 3 morrem pela quantidade de massa que foi gerada da arma do Tosk. Pra mim, estão mortos. Pra mim, assim, o O'Brien ajudou a matar. E outra coisa é, se eles têm essa caçada que sai do sistema estelar deles, ou do império deles, o que é que seja, eles deveriam estar acostumados de aparecer outras interferências. E parece assim do tipo, uma arrogância deles, né? Eles chegam na estação como se, assim, eu faço o que eu quero aqui, vou fazer o que eu quiser. Inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando é se não foi intencional isso, Castanha. Se eles não fizeram isso para mostrar, olha, pode vir uma outra ameaça do quadrante Gama que a Federação não está pronta para responder. Você interpretou dessa forma? Isso aí a gente pensa. Mas depois contra, né? Não ficar claro esse ponto de ser o O'Brien realmente se envolver na morte deles. Ou então se a caçada é tão, digamos, sagrada, não sei se a palavra correta é sagrada, ou toma tanto da vida deles, né? Eu não vou dizer que a sociedade deles, apesar de ser um recorte muito específico, é até para você não poder dizer que a sociedade deles gira em torno da tal caçada. Deve ser um grupo, mas os que participam da caçada deve ser uma coisa muito, não sei, um caráter religioso, eu imagino, né? Morreu, tá morrido, eles não vão correr atrás. Não sei se dá para inferir isso também. Eles morreram, não, mas morreram na caçada. O Tosk morreu na caçada. Não sei se dá para inferir isso também. Isso aí dos caçadores, né? O Tosk deixa claro que para ele sim. Isso ele é bem Jemadar. Para ele sim. Isso aí eu quis comentar. E o recorte bem específico mesmo. A gente não sabe, a gente não tem muita ideia do restante da sociedade deles. Então, pode ser um grupo, pode ser um secto, uma casta, podem ser meia dúzia de gatos pingados que fazem isso no final de semana, entendeu? Até isso é bom, isso é ruim porque não construiu muito mundo ali com esses caçadores no fundo. Mas é bom que mantém o foco do episódio. Então é aquela coisa, né? Pro episódio, ok. Ô Mari, você acha que foi um episódio ok? E o Cassiano me respondeu, então eu vou jogar pra você. Essa questão os caçadores invadem a estação muito facilmente, né? E derrotam a equipe de segurança muito facilmente. Você acha que a intenção deles, dos roteiristas, dos produtores, era mostrar que eu não entendi eu entendi a pergunta errada. Não. Deixa a Mariana responder, depois eu respondo. Eu não tinha pensado tão fundo aí, mas agora você falando e pensando nas similaridades que a gente tem das tecnologias que eles mostram dos caçadores do Tosk e com as tecnologias que a gente tem do domínio, principalmente do Genradar, eu acho que é bem possível que eles já estivessem fazendo um link aí, porque a camuflagem que o Genradar tem e o Tosk tem. O Tosk foi criado geneticamente, então é possível que eles façam parte do Dominion, então alguma coisa, questão de troca e tal, e aí eu acredito não, só pode ser, né, eles só devem ter tido contato com Vortas e Genradares, eles nunca devem ter tido contato com os fundadores, o que faz todo sentido, porque os fundadores ficavam ali no cantinho deles e os Vortas e os Genradares faziam tudo o que eles queriam. Eles ficavam lá aproveitando, voando, se transformando em coisinhas, nadando no Great Link. Eles não estavam muito preocupados em ficar falando com sólidos. Eu acho que só depois, quando eles entram em contato com a Federação, é que eles acabam tendo um papel maior nisso daí. E até eu não lembro agora o negócio deles conseguirem ter passado pelos escudos da Federação. O negócio dos escudos de atirar e tal, era com os Brim ou era mesmo com os Genradar que depois a Federação...
Era originalmente com os Jim Hadar, quer dizer, eles conseguiam... Só depois daquela nave que o Cisco recupera em The Ship que os escudos da Federação começam a resistir às armas. Beleza. Então, quer dizer, são 3 coisas aí característico mesmo. Que são um paralelo muito forte. O né? Tosk tem a camuflagem, tem a coisa da alimentação, né? Que ali ele coloca mais como alimentação, que a Traçal White diz que é uma droga, mas no fundo é alimento. Praticamente não dorme. E o discurso dele, quando o O'Brien vai oferecer o asilo, né? Você consegue ver muito ali de episódios tipo Rocks and Shows, episódios já envolvendo o Jim Hadar, os Jim Hadars mais conhecidos, né? Interpretados pelos atores mais marcantes. Você vê muito do que seria feito posteriormente com o Jim Hadar. Claramente isso. No Rocks and Shows que ele sabe, o Jim Hadar sabe que vai morrer, né? E ele mesmo assim ataca isso. E não vai contra volta, né? Chegar só falta o Tosk falar, a ordem das coisas já antecipar as falas. Se eu não me engano, o Robert Hewitt Wolf, ele tinha ideia de trazer, ele meio que confirma, ele basicamente confirma que eles são parte do domínio sim, e ele tinha ideia de trazer os caçadores, se eu não me engano, era no episódio Broken Link, né? Trazendo a ponte da Defiant, eles voltando, indo pro planeta lá do segundo planeta dos fundadores, vista na série, teria algum caçador na ponte. Mas acabou, não sei exatamente porque isso acabou sendo abortado. Mas dá para considerar como parte do domínio tranquilamente. Agora, se naquele momento eles já estavam pensando no domínio em si, aí eu acho difícil. Eles podiam estar, brincando com ideias. Seria legal ter isso, ter aquilo. Mas, visto tudo, vista a série como um todo, você pode pensar, tranquilamente. Eram parte do domínio, sim. Apesar da gente nunca mais vê-los, nem saber direito como é que a sociedade deles como um todo, a gente vê um recorte ultra específico, mas dá para considerar como parte do domínio, considerando 7 anos da série sem problema nenhum. Eles são parte do domínio. O Ale tá bem quieto. Você acha que eles são parte do Dominion? E aí eu já vou soltar essa pergunta. Primeiro o Ale responde, depois eu quero que todo mundo responda. Desde a primeira vez que eu assisti esse episódio, em 1994, eu gostei muito do Tosk e da dinâmica dos caçadores, e eu queria muito vê-los de novo. Você acha, Ale, que foi uma oportunidade perdida a gente não ver de novo isso? Não, sinceramente, vendo a série inteira, eu acho que não, né? Eu acho que os arcos foram criados, o próprio domínio, né? As especificidades lá dos Jem'Hadar, os fundadores, os Vorpes. Eu acho que não. Eu acho que você incluir mais uma raça, mais uma espécie, mesmo puxando aí desse episódio, né? Uma história interessante, eu acho que não. Eu acho que não teria sido melhor ter trazido de volta, não. Eu gostei de como foi feito na série. Né? As coisas aparecendo aos poucos, e daqui a pouco a gente tem aí o desenvolvimento do domínio como a gente viu. Vocês falam dos caçadores, mas assim, eu vou falar uma coisa que eu não gostei. Algumas coisas, na verdade, que eu não gosto, né, nesse episódio. Acho que a primeira coisa para relacionar com os caçadores é os uniformes. Eles são horrorosos. Eu tava assistindo, o Ale, eu só fiquei pensando, olha, eles pegaram um pedaço de pano e colaram uns LEDs ali com a cabeça. Um acaso, você parou, né? É totalmente um acaso, né? Não dá, né? Assim, jeito de carnaval mesmo. Porque a gente, durante a história de Jornada, a gente teve, né? Figurinos belíssimos lá, principalmente na série clássica. Aí vai num episódio desse, um roteiro bacana, animação legal, maquiagem sensacional, conceito espetacular. Aí vem e me coloca o uniforme daqui. Não dá, né? Funções. O que o Tosk tem de legal e os caçadores têm de ridículo. Não. Eu acho que, assim, tirando a vestimenta e o capacete, que o capacete me lembra muito o Retorno de Jedi, eu acho que a maquiagem dos caçadores até que é interessante, mas a do Tosk é infinitamente melhor, você não acha, Ale? Então, como eu disse, pra mim ali a caracterização do Tosk foi excepcional, perfeita. E assim, não é possível que os caras tenham gastado todo o dinheiro na maquiagem ali na caracterização do Tosk, dava pra ter alguma coisa melhor. Aqueles caçadores parecem um bando de motoqueiro ali, cara, sei lá. Não dá, né, cara? Tem um ar de coisa de prateleira, né? Eu vou falar já que a caixa de Pandora, eu vou falar outras coisas que eu não gosto nesse episódio. Além dos uniformes, obviamente, dos caçadores aí. Tem uma direção. Cena... Não, a direção eu gosto. Eu não gosto do Corey Allen, eu gosto. Eu não gosto, por exemplo, de uma passagem que tem com o Tosk, que ele pede informação sobre as armas da estação.
Boa! O computador Eu tava fala. esquecendo disso. Perfeito. Tá aqui, Olha, tá aqui tá lá. anotado. Tá lá não sei aonde. Se a gente for pegar o episódio anterior do Babel, o Quark perguntou pro computador onde é que estavam os replicadores que estavam funcionando. O Quark não teve a mesma facilidade para ter informação de que, teoricamente, seria bem mais simples, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, não gostei. Acho que é um erro de continuidade. Não gostei. Não acho que Eu é não um erro de gostei. continuidade. Eu acho que é um erro de lógica. Independente do que aconteceu no episódio anterior. Você tem um hóspede estranho na estação. O cara pergunta onde estão as armas, o computador responde. Que raio de computador é esse? Ele teria que ter algum Então. tipo de dispositivo. O TOSC teria Então, que ter algum dispositivo, mas não é mostrado e a gente. Exato. Olhando a cena como ela está, é ridículo. A gente não consegue nem. Como é que é? A gente não consegue nem explicar a cena. Não? Talvez tivesse acho que- faltasse algum dispositivo, alguma coisa ali Ou no TOSC mostrar para ele conseguir ali acessar que o computador. Porque Ou Não, mostrar no lógico. primeiro momento podia ter negado, falar, não, precisa de nível tal para conseguir acessar essa informação. E aí, a hora que ele tá lá já tentando abrir o local onde ficam as armas, podia ter um negocinho que ele tá mexendo ali, ele consegue ter informação de onde tá, e aí ele vai tentar acessar. E aí segue o barco com a cena com o Odo. Eu acho que faria muito mais sentido. Mas continua aí, Ale. O Alexandre Os foi seus perfeito nessa. Vai lá, Lê. Continua. Então, mas assim, eu gosto de ter referência. Então, se no episódio anterior a gente teve uma referência de que para acessar algumas informações do computador existia um certo grau de classificação, o cara precisa ter liberação nível 5, nível 4, sei lá. Não é possível que o cara faça uma pergunta lá pro computador, o cara é um turista, tá lá na estação a visita, a passeio, e o cara fala, não, a arma tá lá no setor 3, pode ir lá, tá certo, vai lá e rouba. Pior, não é nem turista. O cara é um alienígena. Que a gente não sabe qual é que é a dele. Não, então, mas eu tô Não, colocando... dá pra. eu tô Se é assim, dá pra ir metaforizando. além. E não tem protocolo para chegada de alienígena do quadrante gama. Não tem nada. O responsável é o O'Brien. Depois que o outro apareceu lá de quadrinho. Se for levar por esse lado, não tem protocolo, é uma zona. Tipo assim, não, ele é bonzinho, ele tem uma cara de bonzinho. Ele não tem doença, ele não tem um monte de arma dentro da nave dele. Ele é bonzinho. Manda o O'Brien lá falar com ele. Ele tá invisível, mas ele é bonzinho. Ele vai ficar visível. Tá, então, sabe? É aquilo, é boa história, mas é grande história. Começa a ficar esquisito realmente. E esquisito rápido. E o episódio próximo, mesma coisa. Não vamos falar do Inanimável aqui, entendeu? A Mari vai com o próximo, porque eu me recuso a conduzir qualquer coisa sobre o Inanimável. Sabe que eu não achei tão ruim que eu assisti ontem? Abominável, é exagero, Fernando. Que isso? É que eu não suporto o problema. Eu acho ele o pior personagem da história de Star Trek. Pô, então você é mais chato que eu, cara. Eu sou chato pra cacete. Ô, Você consegue Castanha. ser mais do que eu, então. Castanha. Só pra- De nós. Peraí, Ale. Um de nós tem a fama de ser o chato do Trek Brasil. E não sou eu. Exatamente. Então, só para retornar aos itens que eu não achei interessantes, não gostei no episódio, eu acho que faltou também uma participação mais ativa da Jadzia Dax, na discussão central ali do tema do episódio, do respeito às leis, enfim, filmes de outras espécies, primeira diretriz, porque, enfim, ela teoricamente era mais experiente ali da tripulação, né? 8 vidas, será que ela não tinha ali 2 centavos ali para dar de opinião ou mesmo de orientação? E ela praticamente não aparece ali, ela fica como ruído de fundo ali no episódio. Né? Ela, E outra o Bashir, a Kira. Então, Não, o Bashir tem uma fala. A Jadzia tem mais do que isso. A Jadzia E tem aí? mais do que isso e a Kira tem pouquíssimo. A Kira, o que eu achei legal é que a Kira dá ideia, é a Kira que dá a ideia do asilo, né? Que Sim. foi tentado ser feito lá no Past Prologue, né? E nessa hora quando ela propõe, o Cisco vai descer da escada e dá meio que um risinho também, né? Se você reparar bem, ele meio que dá um risinho. Eu achei legal essa interação, mas o material é Cisco, O'Brien, E só? é até certo ponto Odo, mas é mais Cisco e O'Brien. E os convidados. então, mas Jake, tem... zero. Mas E o Quark também só ali pra povoar ali o bar. Barkeeper. Se for pensar no Quark, tem algumas cenas que são interessantes e assim, pensando em continuidade, né, já que eu levantei o tema, se a gente for pensar, tanto o Quark quanto eles comentam, né, sobre aqueles problemas conjugais que o O'Brien tinha com a Keiko, que apareceram lá no Amenalona.
Ele falou da insatisfação, não, se sua esposa estiver insatisfeita, tal, enfim, insatisfeita. Eu achei isso interessante, né, que é aquilo que a gente fala, né, que Deep Space Nine sempre teve essa questão da continuidade, referência, a construção ali dos personagens, de colocar, né, todo episódio coloca um tijolinho a mais ali pra fazer a série que ela se tornou, né? E a outra parte que eu acho massa em relação à continuidade, que é o Sisko dando um esporro no O'Brien no final, né? A colada. Né? E quando ele termina de dar o esporro, ele vai e aperta o botão para abrir a porta para expulsar o O'Brien do escritório dele. E ele já tinha feito isso no PS Prólogo com aquele Guldanar, né? Fica lá pro Guldanar, que ele não ia, enfim, dar o prisioneiro lá pros Cardassianos e abre a porta para expulsar o cara do escritório dele. E eu acho isso legal porque é continuidade reversa, mas também mais pra frente na série a gente vai ver isso também. Eu lembro que tem uma cena no episódio Demaki que ele também discute com a Kira no escritório e ele também abre a porta depois que ele termina de falar. Então é o jeito dele, né, de educadamente usar a pessoa do escritório dele quando ele termina as considerações dele. Fala, meu amigo, ó, terminei, pode sair, já acabei, já falei tudo que eu queria falar pra você, agora cai fora, entendeu? Eu acho isso bacana. Eu gosto desses toques sutis de continuidade. Talvez nem tão sutis assim, né? Mas eu gosto desses toques de continuidade. Eu acho bem bacana. Tem uma coisa que eu vou acrescentar aqui de coisas que não gostei ao que o Ale falou, que é lá aquele início da Sarda, né? Que ela tá reclamando com o Sisko, do contrato com o Quark e tal. Não em si da cena, mas eu acho que ela não tem nada a ver com o episódio. Eles puseram isso pra encher linguiça. Então eu acho que quebra um pouco, fica meio sem sentido, ainda mais que é um episódio que a gente tem uma história única, né, quer dizer, isso daí eu nem lembro, eu acho que depois o Sisko nem comenta nada, não aparece depois o Sisko comentando alguma coisa com o Quark em relação a isso. Posso estar errada e pode ser que ele tenha feito. Mas se não, quer dizer, não teve propósito nenhum essa cena. Teve um propósito, o propósito foi dar uma ponta pra Kelly, que é a irmã da Jamie Lee Curtis. Então aí, pô, dá uma ajuda aí pra minha irmã, tal, tá precisando de uma ajuda, e colocaram ela lá, uma ponta lá. Morrer sem saber disso. Ela é a irmã mais velha da Jamie Curtis, a Kelly Curtis, que fez o papel da Sarda no episódio. É aquela que o Mike Myers não perseguiu. Exatamente. Essa não participou de Halloween. Ah, Mari, eu acho que você tá certo. Esse começo, assim, o fato de não ter um fechamento do que foi discutido ali é uma falha do episódio. Você tem toda a razão. Mas, assim, eu não vou perguntar pra vocês se o O'Brien tava certo ou não em fazer o que fez, ajudar o Tosk a fugir, porque eu acho que todo mundo concorda que ele tava certo. Até o Sisko, né? Então, esse é meu ponto. Porque ele dá a bronca, mas ele sabe... Ele dá a bronca porque ele tinha que dar a bronca, que o O'Brien não podia... Não só dá a bronca, ele facilita a fuga. Facilita a fuga. Aliás, porque essa interventor ele seria cúmplice. Isso dá uma cena ótima. O Odo. Que nunca vai vir interventor, né? Ele colocou no diário e fala, eu falei com o chefe O'Brien, não sei o quê, morreu. Não, quando o Sisko ele foi o cúmplice. Quando o Sisko fala pro Odo, então, comissário, não precisa ter pressa, tá? Se vocês repararem a cena, a hora que isso acontece, o Odo começa a andar devagar. Ele leva, assim, o turbo elevador tem o quê? 1,5 metro, 2 metros? Ele leva uns 20 segundos pra dar uns passos pra chegar. O diretor tem a paciência de não cortar, deixar o Odo virar. Exato. Do tipo, ok, não vou ter pressa, vou andar bem devagar aqui. Essa pra mim é a melhor cena do episódio. Eu acho fantástica. Eu ia comentar isso. Apesar do Odo não ter tido uma participação grande, pra mim é a melhor cena. E inicialmente, a hora que o Sisko fala com ele primeiro ele tem uma expressão de entendimento ali do que o Sisko quer dizer, que é impressionante o que o Auberjonois faz. Eu acho impressionante. E aí ele vira, ele anda... né, Mari? É o conceito de justiça, né, Mari? Não tem nada a ver ali. Eu acho que é o entendimento dele mesmo, da situação, do que o Sisko quer dizer. E aí ele anda ali, e aí ele percebe que ele tem que ir mais devagar. Aí ele começa a ir mais devagar. Mas é perfeito, essa cena é maravilhosa. Sim, e engraçada. Mas eu tava começando a falar com você, Mari, sobre a atuação do Sisko. Porque assim, ele tá lá dando o esporro no O'Brien, porque ele tem que dar. Ele não pune o O'Brien, ele só dá o esporro. E logo depois que ele dá o esporro, o O'Brien sai da sala, depois dele apontar que se o Sisko quisesse, ele tinha pedido.
e a gente vê o Cisco sorrindo. Eu acho que é um momento de demonstrar quem é o Cisco, quem ele é enquanto comandante, quais vão ser as decisões dele nesses assuntos delicados. O que você acha, Mari? Não, eu acho que é perfeito isso daí. Ele sabe que ele tem que seguir a primeira diretriz, mas ele também, da mesma forma que o O'Brien não achava justo o Tosk ser entregue aos caçadores, ele também achava que tinha que se resolver de alguma forma. E ali era a melhor forma possível, era dar chance ao Tosk mais de uma vez. Eu acho que é perfeito. E a gente vê que o Cisco tem também esse senso de justiça, de tratar as pessoas da melhor forma possível, né, não aceitar coisas erradas. Então eu acho perfeita essa atuação do Cisco que a gente vê dele. Tô bem. Estamos chegando no final do podcast, então vamos para as considerações finais. Ale, sua impressão geral sobre Captive Pursuit? Olha, acho que um episódio vencedor é o meu episódio preferido na primeira metade da primeira temporada. Olhando aqui o passado, né, 1999, quando eu assisti esse episódio, eu gostei mais desse episódio do que eu gostei de Emissary, olhando em retrospectiva, né, não hoje. Herege. E eu acho que o que foi comentado aí sobre as duas cenas são as duas cenas preferidas pra mim no episódio. E acho que talvez na primeira metade da temporada. Que é o Cisco pedindo pro Odo não se apressar, né, pra ir atrás do O'Brien e do Tosk. E foi o que a Mari falou. A reação facial e corporal do Odo, quando ele percebe, rapaz, a cena é realmente impressionante. Incrível. E aí ele vai caminhando, né, até o elevador. Pra mim, essa cena é nota 10. E a outra cena nota 10 é que vocês também já comentaram. Depois de dar aquela colada no O'Brien, abre a porta e fala, pode sair, pode ir embora, né? Aí o O'Brien fala, ei, Cisco, eu achei que eu fosse ser pego, tal, que vocês iam colocar uns campos de força lá nos corredores. E aí o Cisco fala, isso não nos ocorreu. Aí a cara também que o O'Brien faz, assim, pô, o cara limpou minha barra, o cara segurou as pontas pra mim. Também foi impagável. E depois o Cisco dando aquele sorriso no final do episódio, cara, incrível. Ô, Ale. Se você volta um pouquinho antes no episódio, porque o Tosk pergunta ao O'Brien se não vai ter problema por ter ajudado ele, e o O'Brien comenta, se eu conheço o meu comandante, o que acontece depois é até uma confirmação da fé que o O'Brien depositou no Cisco aí, você não acha? Acho que sim, mas assim, na vida nada é 100% certo, né? Ele arriscou, né? Mas eu acho que, assim, falando mais da cena em si, né? E como a gente já tinha comentado nos episódios anteriores, como uma boa direção faz diferença. Porque essas cenas são memoráveis, são clássicas. Vira clássico instantâneo. E é por isso que eu assisto Deep Space Nine, entendeu? Pô, pegar essas cenas aí vai no episódio. Vale metade de uma temporada. Eu acho incrível essas cenas. Eu gosto desse episódio principalmente por causa delas. Principalmente por causa dessas cenas. Claro que o episódio não é perfeito, tem seus problemas, mas eu gosto muito desse episódio mesmo. Você tem razão, eu também gosto. Sempre gostei muito desse episódio. Hoje, quase 20 anos depois de assistir a primeira vez, eu até percebo uma ou outra falha, mas eu continuo achando o episódio muito carismático. Castanha, considerações finais. Eu gosto quando o O'Brien oferece a possibilidade do asilo, né? O retorno do Tosk é bem interessante, né? É uma figura trágica, ele não conhece vida além daquela caçada, é bem legal. E de novo, né? Comentei isso, né? A gente parece que vê outros episódios no futuro, Hippocratic Oath, Rock and Show, The Ship, vários episódios com o Radar, e você vê. Eu trato como se eles fossem de fato parte do domínio. Mesmo que você não trate assim, você encara como um rascunho do Gen Radar e eventualmente da ideia da manipulação genética, seres feitos para um fim específico, inquebrantável, né? Que dá um poder ao domínio fantástico sobre os seus dominados. Então até essa cena, até com uma musacazinha da Era Berman, funciona suave, funciona super bem, e o Scott McDonald trabalha muito bem ali. Então eu acho que é um bom episódio, eu acho que eu continuo gostando bastante. Isso aí. Mari, considerações finais, você tem uma listinha aí, o que a gente esqueceu de falar? Eu tenho algumas coisinhas aqui para falar. Uma é que do que você perguntou, eu concordo com o Ale, que eu não acho que a gente precisaria ver de novo os caçadores e o Tosk. Não que eu não tenha fé nos roteiristas de que eles fossem capazes de criar uma história
boa para trazê-los de volta, mas eu acho que seria meio arriscado o negócio ficar mais do mesmo. Eu acho que a história que eles queriam contar foi contada, e foi muito bem contada. Uma coisa que é interessante, só um ponto para levantar, é que o Odo não aceita o phaser que a Kira oferece, né? É a primeira vez que a gente vê isso daí, e realmente ele, ao longo do seriado inteiro, acho que só em Heart of Stone que ele chega a pegar o phaser, nenhuma vez mais, né? Então é interessante isso daí. Interessante que ele fala, não, como você sabe, então quer dizer, reforça a amizade da Kira e do Odo, dela saber isso sobre ele. Eu achei as cenas do Quark com o O'Brien também muito boas, apesar de parecerem assim, bem simples, sem muito propósito. É engraçado o O'Brien sacaneando ele, que ele é o bartender, né? E o Quark fica pé da vida, porque na realidade... Barkeeper. Barkeeper, é isso. Ele fica bravo, porque ele é o proprietário, ele tem uma posição ali mais elevada do que palavra é menos comum que bartender, né? Barkeeper é menos comum, né? Eu não sei nem como que a gente traduz aqui no português, né? Tem gente fala barman, né? Eu ouço menos barkeeper, seriado. Mas é legal que depois essa posição que o Quark quer mostrar... Sabe qual é a tradução de barkeeper pro português? É barman. É barman. É barman, então. Fica difícil. É, né? Que parece que o O'Brien tá falando de maneira a fazer algum ponto, ou provocar o Quark de alguma maneira, né? Exato. E aí é legal... Aí é legal que essa função que o Quark acha que ele tem e que o O'Brien tá sacaneando é o que faz com que o O'Brien tenha a epifania ali de como salvar o Tosk. Porque o Quark senta do lado dele e começa a perguntar o que tem de errado e não sei o quê. O O'Brien não quer conversar, mas no fim ele começa a conversar e contar, e aí ele mesmo, com o seu pensamento, ele consegue organizar as suas ideias e chega à conclusão. E logo depois disso, quando ele vê que o O'Brien teve uma epifania conversando com ele, ele senta do lado de um alien que tá lá, trêbado. Ok, qual é o seu problema? Do tipo, eu consigo ajudar todo mundo. Isso é muito, assim, da construção do personagem do Quark. É um pequeno detalhe, mas que funciona muito bem, né? Do tipo, ele não é aquele ferengue que só quer lucro e foda-se todo mundo. Peraí, eu ajudei esse cara aqui. Deixa eu ver esse outro que tá na fossa aqui. O que eu posso fazer pra ajudar ele? Vai lá, Castanha. É que eu acho que nesse episódio ainda não existiam as regras de aquisição. Não. Por isso quando ele fala, os ferengues eles quebram as regras, né? Uhum. Aí ele interrompe. Aí você acha o que quiser, porque não tinha ainda. Eu não sei se a primeira é mencionada no episódio do Nagus, eu não tenho certeza. Realmente, eu não tenho certeza agora. São mencionadas depois. E aí tem mais duas coisas pequenas com relação ao Tosk, que é interessante. E apesar de ele não querer revelar os objetivos dele, né? Ele... provavelmente um Tosk não pode, né? Ele é obrigado a ficar quieto, provavelmente para não pedir ajuda para os outros. Ele tem que ir sozinho fugir, mas é interessante como ele não é violento com o pessoal da estação, tanto que a hora que ele fica preso ali com o Odo entre os campos de força, ele não resiste à prisão, ele fala, não vou resistir, e realmente ele não resiste. O cara pega ele pelo braço... Ele fala, eu não vou lutar com você. Então é interessante essa coisa. E a outra coisa que a gente não falou são as piadinhas. O O'Brien o tempo inteiro fazendo umas tiradas e o Tosk não entende bolhufas, né? Do que o O'Brien tá querendo dizer. E isso foi bem interessante também no episódio. Tem várias cenas. Ou seja, o Tosk é um precursor do Drax do MCU, que não entende piadas, ironia, etc. Star Trek é à frente do seu tempo. Eu acho que é neto do personagem do Inimigo Meu também. É neto. Eu preciso assistir de novo o Inimigo Meu, Castanha. É o que eu lembro. Talvez se eu visse agora o filme eu achasse diferente. Mas a memória que eu tenho tem algo de Tosk ali. O Tosk tem algo dele. Deve ser de 80 o filme, eu acho. Não, é mais meio dos anos 80. Algo que alguém queira ainda falar sobre esse episódio que a gente não falou? Alexandre desligou o microfone, então eu acho que ele vai falar alguma coisa. Na verdade é só uma curiosidade. Eu não acho que tenha nenhum tipo de consciência direta envolvida, mas é interessante. Porque quando os caçadores chegam na estação,
que começa a dar treta, né? O que o Cisco faz? Os caçadores foram parar no Promedade, né? Eles estão procurando lá o Tosk. O Cisco fala, vamos pra lá, né? Chamou o O'Brien, que já estava envolvido na história, e ele chama a Kira também, né? Pra ir. Ou seja, ele viu que ia dar treta, que ele falou, eu vou chamar essa mulher aqui, que essa mulher é boa de porrada, então eu vou descer lá com ela, que ela ajuda, entendeu? Ela vai ajudar. Se der porrada, ela vai ajudar. Eu achei interessante. E depois isso acaba se tornando um lugar comum, né? Que ela começa a dar porrada em um monte de gente quando precisa. Porque ele deixa a Dax como comandante ali da estação na operações, né? Ao invés de deixar a Kira, que é a segunda em comando, é a primeira em comando dele. É a Kira que tinha que ficar lá enquanto ele ia resolver o negócio. Mas não, ele deixa a Dax, a ideia que foi a Dax essa ia mesmo. lutar. Apesar do Odo ter levado o supapo. Né? Sim, exato. Esse supapo do Odo, eu, Fernando Odo Rodrigues, odeio. Eu acho a coisa mal resolvida. Eu tenho a impressão que melhora ao longo da série, né? Eu acho que isso aí melhora, exato. Eles estavam ainda descobrindo as limitações do personagem, os poderes do personagem. E eu acho que até uma coisa assim de tentar mostrar que o Odo não era todo poderoso. Nesse sentido eu acho válido. Mostrar que, olha, o Odo não vai ganhar qualquer briga. Nesse sentido eu acho válido. Não, também um phaser, dependendo do nível, vai matar o Odo. Sim. Phaser direto. Como a gente já viu phasers matando fundadores depois, né? Não tem campo de força. Muito bem. Falamos aqui de Tosk. Quem pesquisar no Facebook, tem um grupo de fãs de Star Trek Deep Space Nine que tem até alguns extras, algum pessoal da produção participando. Tem um cara que adora viajar e qualquer lugar que ele vai, ele posta uma foto do Tosk no local que ele tá. Ele chama de Traveling Tosk, ou Tosk viajante. Isso é uma coisa interessante. Hoje saiu uma foto nova, não sei se vocês viram, mas hoje saiu uma foto nova deles. Mas antes da gente realmente dar o tchau, a gente tem que dar nota pro episódio. Então eu vou começar com Alexandre Bortolucci. Qual a sua nota para I Am Tosk? Bom, eu dou 3 de 4 no episódio. Mariana Gamberger, qual é a sua nota? Também vou dar 3 de 4. Luiz Morne Castanheira, qual é a sua nota? Vou dar 3 de 4. E o Odo aqui vai dar 2,5 de 4, só para diferenciar de fundo e porque eu tomei um supapo. Então, gente, vamos despedir agora. Brigadão, Mari, pela presença. Obrigada a você, é um prazer estar sempre aqui conversando com vocês. Ale, meu querido amigo, obrigado pela presença também e pelas suas pontuações pertinentes. Eu quero poder estar participando desses podcasts com os meus amigos. Um grande abraço para todos aí e até a próxima. E meu querido Luiz Castanha, sempre me deu a dica da Luxana Troy e isso ninguém vai entender. E tá vindo aí, tá chegando. Foi, como sempre, um barato, aguardando o próximo. E vamos encerrando aqui, porque o próximo é sobre o inenarrável. Valeu, galera! Nos vemos no próximo episódio. Fui!